Boa tarde! Ai, todos bem? Bem-vindos à nossa live. Hoje eu vou falar de limpeza do ventre e limpeza do hara, que é justamente o chakra masculino e feminino, né? O do ventre é o nosso chakra básico, o nosso chakra sexual, e dos homens, para as mulheres, e para os homens chama hara. E a cura com o pai. Muito bem-vindos, vão chegando para nossa live super especial. Ontem eu falei muito da cura com a mãe, né? Compartilhei bastante a minha história com vocês e os bloqueios que a gente traz da nossa mãe, como a gente pode ressignificar esses bloqueios. E hoje a gente vai falar do pai. Me fala aqui quem é novo aqui, quem nunca participou de uma live comigo, para eu saber e dar minhas boas-vindas. É a primeira vez? Quem é a primeira vez? Fala aqui pra mim, primeira vez. E pra quem não sabe, o meu Instagram é @cami_loureiro. Eu tô no Resiliência e tô no meu Instagram. Então vamos lá? Ó, Cami Loureiro. Vou colocar aqui pra vocês entrarem, pra vocês depois me seguirem. Cami_Loureiro. Primeira vez. Olha, bastante gente que é a primeira vez. Que legal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Que legal. Ótimo. Então vamos lá, vamos falar então o que é a limpeza do ventre, por que eu trago isso, né? Todo mundo fala, nossa, mas limpar o ventre, o que tem a ver? É uma limpeza energética de Portugal, que legal, bem-vinda, Elsa. É uma limpeza energética que a gente faz no nosso chakra básico e sexual. Por que a gente precisa tanto dessa limpeza, né, energética nesses chakras? Isso tanto para os homens quanto para as mulheres. Porque o nosso chakra básico e o nosso chakra sexual é onde fica o nosso ventre, para os homens o hara. E lá é onde está justamente a nossa energia de criação, de nós criarmos novos projetos. Imagina, uma mulher cria um filho, né, ali. Imagina essa energia do útero para criar um filho. E essa energia sexual é a energia que ajuda a gente a criar algo novo na nossa vida. Então, a gente cria, quando você quer manifestar algo, a nossa energia sexual, ela ajuda a gente a criar o que você quer. Então, o que eu quero trazer para cá, para vocês, é justamente trazer essa consciência, que eu falo limpeza do ventre, mas é uma limpeza energética do que tá bloqueando ali o seu chakra básico, que é o chakra conectado com a terra, e o seu chakra sexual. E nisso, muitas vezes a gente tem tantas dores ali que causam, inclusive, doenças, tá? Então, vamos lá. Esses chakras, imagina só, a gente nasce com ele ali, a nossa potência, né? De criação. Só que não. Mesmo quando a gente nasce, a gente traz questões ancestrais ali. Então, a gente já carrega da nossa mãe, das nossas avós, bisavós, tataravós, as questões do ventre delas, as questões que elas carregavam no chakra delas. Eu gosto muito de falar do chakra do útero, do chakra do ventre. Então, vamos lá. Se elas passaram por relacionamentos muito doloridos, como eram os relacionamentos das suas ancestrais? De dor, de abusos, de sofrimento, de submissão. Se elas se sentiam rejeitadas pelo masculino, humilhadas, se sentiram incapazes, o que acontece? Aquela energia fica estagnada nesses chakras, tá? Então, como essas energias ficam estagnadas ali, a gente não consegue conectar com a potência que esse chakra, né, que o nosso órgão, que o nosso ventre, que o nosso hara, o hara para os homens, pode assim estar na máxima potência de manifestação, de criação. Então, o convite da limpeza do ventre é justamente a gente ir lá liberar essas dores, tanto das nossas ancestrais, quanto da nossa gestação, quando a gente era bebê no ventre da nossa mãe, que isso sim também fica gravado. Relações sexuais passadas,
criança interior, ou seja, a criança interior nada mais é dos traumas que a gente passou enquanto criança. Então, liberar todas essas dores pra gente abrir a nossa vida. Porque lá é que fica gravado todas essas memórias. Faz sentido pra vocês? E o que aconteceu, né? Eu era executiva, eu trabalhava no mundo corporativo e minha vida estava completamente bloqueada. Para eu subir nesse mundo, eu tinha que ter uma energia muito masculina, eu tive que trabalhar muito para ganhar dinheiro, sabe? Eu tinha umas crenças de escassez que, Deus o livre, assim. Ai, trabalhar muito para ter dinheiro, me sentia sempre incapaz. Eu buscava, sempre trabalho, eu atraía pessoas extremamente parasitas. Eu me doava demais nas relações e não recebia eu não tinha reciprocidade nas relações, daí isso me deixava totalmente sem energia. Ou seja, tava tudo bloqueado na minha vida, tanto a questões familiares, que eu não conseguia me dar bem com a minha família, questões amorosas, eu manifestava com essa energia do masculino muito alta, homens muito femininos e na vítima, porque eu tava muito ferida. Trabalho, eu manifestava trabalhos que eu tinha que trabalhar muito, e assim, que eu me sentia extremamente incapaz e era desafiado o tempo todo. E nisso, eu falei assim, chega, eu não aguento mais isso. Eu vou estudar e vou ver o que é que eu posso fazer pra liberar esses traumas, pra liberar tudo isso. Porque não é possível ter uma vida assim pra sempre, né? Ninguém merece, né? Eu tava entrando ali numa depressão. Daí nisso, eu fiz muitos cursos, né? Eu sou instrutora de 11 cursos do Theta Healing. Estudei constelação familiar, xamanismo, né? Shamanic Breathwork, respiração xamânica, energia dos arcanjos, de mandalas. Mas o que me tocou muito foi a filosofia do Womb Awakening, que é o despertar do ventre, e essa conexão com o feminino, onde juntam várias práticas milenares para justamente eu conectar com essas dores e dissolver essas dores para vocês agora, né? Dissolver essas dores e a nossa vida abrir. Então isso me chamou muito a atenção. Eu larguei tudo no mundo corporativo, fui pra Espanha me formar, depois eu fui morar em Bali, e lá em Bali eu fiz uma série de formações, e quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a passar isso para as mulheres. E elas começaram a abrir a vida delas. E vocês podem olhar lá nos meus destaques, tem um monte de depoimento. E a minha vida mudou completamente. Eu nunca pensei em ser mãe, me tornei mãe. Eu tô aqui morando em Florianópolis, que é onde eu sempre quis, e pra mim era um sonho, assim, que eu falava assim, imagina, eu vou ter que morar em São Paulo pra sempre, porque é mundo corporativo. Acabei de comprar minha cobertura aqui. Então, assim, pra mim, pertinho da praia, as coisas abriram num nível, assim, meus relacionamentos mudaram completamente. E eu quero realmente transmitir tudo isso pro mundo, sabe? Porque é algo que traz resultado. E é muito, assim, simples. O que a gente tem que fazer? A gente tem que conectar com as nossas dores, das nossas ancestrais, da nossa criança interior, que são os traumas de infância, ir lá pro nosso nascimento, a amamentação, e na gestação da nossa mãe, liberar esses traumas. Como a gente faz isso? Então eu vou passar aqui pra vocês. O que eu tô trazendo pra vocês é a limpeza do ventre. A gente tem muitas técnicas incríveis, né? E tanto que eu tive formações e muitas também. Mas o que eu tô trazendo pra vocês é o que pra mim fez muito sentido. Que é o quê? A gente acessar a nossa mente subconsciente através de uma meditação, onde a gente fica na nossa mente numa frequência que a gente acessa o nosso subconsciente, que é justamente onde estão gravadas essas memórias. E a gente reprograma a nossa mente. Quando a gente reprograma a nossa mente, as nossas células mudam a vibração. Então, em vez de você ficar atraindo, sabe aquele famoso dedo podre? Empregos nada a ver, escassez, falta, você vai começar a atrair outras coisas muito mais expandidas na sua vida, tanto na questão financeira, tanto nas questões amorosas, questões familiares. Você não vai atrair briga, porque você não tá vibrando na briga, você não tem mais essas crenças de briga. Você não vai atrair gente parasita, porque agora você vai saber falar não pra você não precisa mais honrar inconscientemente suas ancestrais. Então,
A limpeza do ventre é uma prática que eu quero trazer para vocês, onde com todos esses estudos que eu fiz e muitas coisas lá fora, né, que eu não encontrei aqui, isso que eu acho o máximo, que eu vou poder trazer para vocês, pra gente conectar com tudo isso e ressignificar e abrir a vida. Então eu mudei minha vida completamente. Eu tô aqui com vocês justamente pra ser esse canal, sabe? Pra transmitir os meus estudos. Uau, falei tudo da minha história, né? E hoje é o pai, né? Mas me veio muito de falar, vi que tinha muita gente aqui que é a primeira vez, então acho que é legal vocês saberem de tudo isso. E tudo com muito amor mesmo, assim. Nossa, eu tô vibrando, assim, toda uma fase. A vida tem muitos ciclos, né? Lógico que eu ainda tenho muitas questões pra trabalhar em mim, mas com certeza as mais densas eu liberei. E vejo que agora, realmente, tanto trabalhar em mim, eu consigo ser um canal, assim, para vocês. Então a limpeza do ventre é isso, a gente vai lá no nosso ventre, conecta com as energias que elas ficam nas nossas células, num estado meditativo, onde a gente acessa o nosso subconsciente e ressignifica essas memórias, tá? Então pode ser um primeiro passo importante. Cami, em uma vivência de 2 horas eu vou mudar minha vida? Olha, depende do que você quer. Tem mulheres que pra elas queriam, por exemplo, ter um filho, ou senão elas queriam uma cura de alguma questão, de um relacionamento, elas conseguiam em uma vivência. Vou falar pra vocês que eu não consegui, tá? Eu falo que o processo de autoconhecimento é como se fosse uma cebola, a gente vai descascando, é um processo. Mas com certeza, você fazendo uma vivência, você já vai estar dando um passo importante nesse processo. E você vai se sentir mais leve, tá? Então eu não tô aqui falando pra vocês, olha, eu vou trazer uma coisa que vai assim na hora. Tem mulheres que conseguiram e olha, nem eu acredito nos milagres, inclusive, que aconteceram. Mas porque elas se entregaram, depende da profundidade, depende de cada uma. Mas, com certeza, é um grande passo para vocês darem nesse caminho, para vocês se conectarem com o que vocês querem, conseguirem co-criar uma vida nova, certo? Então, quem sentiu aí, eu tenho hoje, o que eu tenho para oferecer para vocês? Eu tenho 3 vivências gravadas de limpeza do ventre, que é a cura do pai, a cura da mãe e a cura da criança interior. Essas 3 vivências, elas são um combo, que já vai ser, assim, um grande caminho para um grande não, né? Um passo legal para você, né? Melhor do que uma vivência. Para você ressignificar e conectar, porque também você vai ter 4 meses para também repetir elas. Você pode sim repeti-las. Se você sentiu, falou assim, não, eu quero ir por esse caminho, eu quero conhecer mais, e comenta aqui pra mim, ventre, que daí vocês vão receber as informações das vivências. E quem tá aqui, já fez a vivência de limpeza do ventre e fala, Cami, eu quero ir mais a fundo. Ou senão eu falo, eu tô pronto pra ir mais a fundo e eu quero ficar junto com você e conectar com uma tribo de mulheres. Eu quero realmente me aprofundar mais e mais, assim. Eu quero em cada item ali da minha vida e me aprofundar mais. Daí você vai lá depois no meu direct e você vai colocar assim pra mim que você quer saber da comunidade, que é um outro produto, tá? Que daí é um aprofundamento de tudo isso, que a gente vai passar 9 meses juntas, 3 vezes por mês, ao vivo. É um próximo passo, tá? O que eu recomendo? Se você tá começando agora e acho importante você conhecer, você pode ir fazer essas 3 vivências. Que daí é só você escrever ventre, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu falei que eu ia falar sobre a cura com o pai. E pra mim é algo assim que mexe muito comigo, porque a minha relação com meu pai foi uma das curas mais fortes que eu tive, lógico. A da mãe e do pai são nossas, né? A gente vai lá no papai e na mamãe, a gente acha um monte de coisa. O meu pai, ele é falecido, né? E quando eu tive 18 anos, ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. E quando ele ficou paraplégico, eu assumi o lugar da minha mãe. Eu fui cuidar dele. Daí eu tinha 18 anos. Ele tinha ido à falência, sofreu um acidente, ficou paraplégico. Eu fui lá e eu nunca falei isso aqui, hein?
fui lá e abri uma empresa, assim, de cosméticos, uma fabriquinha de velas. Ele tinha muitas questões manuais, assim, muito facilidade manual para fazer as coisas. Eu fui lá e tomei ali as rédeas, ele era separado da minha mãe. E quando eu vi, eu tava energeticamente casada com ele. Vocês acreditam? Só que eu vi depois, nesse processo de autoconhecimento, que não veio esse casamento dali. Esse casamento inconsciente com o meu pai veio lá da minha infância. O que aconteceu? Era como se eu tivesse me colocado no lugar de esposa dele. Ele traiu a minha mãe, eu me senti doída. Ele ia lá, viajava e não voltava, eu me sentia traída. Ele tinha uma outra família no Rio de Janeiro e a gente morava em São Paulo. E ele prometia que ele ia voltar e ele não voltava de jeito nenhum. O que acontecia? Eu me sentia traída, eu me sentia não vista, não merecedora do amor, rejeitada pelo masculino. Uau, quantas questões. Daí, com tudo isso que eu passei na vida, quando criança, na vida adulta, meus relacionamentos afetivos estavam bloqueados. Por quê? Porque inconscientemente o nosso pai é nosso primeiro amor. Eu estava casada com ele. E além disso, ele era a minha referência do meu masculino, da minha relação com o meu masculino. Então eu atraía homens exatamente com a mesma questão do meu pai. Então só mudava a pessoa, mas a vibração era a mesma. Então homens que eu sentia que eu era rejeitada, homens que me traíam, homens com feminino muito ferido. Exatamente a história do meu pai com a minha mãe. Alguém já passou por isso? Ou sente que alguém já passou? E aí, gente? Me fala se vocês sentem que alguém já passou por isso ou não. Me fala se bateu aí em você. Como é a sua relação com o seu pai? Como é? A Alessandra tá falando eu, a Luciana sim, a Ana sim, a Vanessa sim, eu já, a Kesley sim. Então, essa era a minha relação. E além disso, o que eu via é que eu trazia também muita escassez dele. Porque ele tinha muita dificuldade de manifestar dinheiro. Ele trabalhava, se esforçava, mas ele não conseguiu o retorno. Então, aquele era o aprendizado do masculino. A energia do masculino é justamente da realização, do fazer. Então, meu pai fazia e não via retorno. E era isso que eu sentia, que eu estudava, eu me esforçava, mas eu não via aquele retorno que eu queria. E depois que eu comecei a desbloquear todas essas questões, o que aconteceu? Eu comecei a minha ação, a agir e a ter um retorno. Ou agir sem tanto esforço e ter um retorno. Eu não precisava me matar para ter algum retorno, entendem? Deixa eu continuar lendo aqui pra vocês. Então vão me falando aí tudo que eu tô trazendo, aí vocês falam como ressoa aí em vocês. Olha, nunca tive uma boa relação com meu pai. Sou bem assim. Rita, não me lembro muito bem da infância. Rita, muito legal você ter trazido isso, porque mesmo a gente não lembrando, o nosso inconsciente sabe de tudo, tá? Quando a gente acessar, pode sim vir memórias. Parecido também, eu bem parecido, sim, eu já. Ai, que legal. Vocês estão conectando? Então, o que a gente precisa fazer com isso? A gente, primeiro de tudo, trazer pra consciência, né? Então, esse passo que a gente tá dando aqui na live já é muito... Tá dando baixa qualidade. É muito importante, porque daí vocês já falam, opa, eu tenho isso, eu preciso ressignificar. Só que só falar, opa, eu tenho isso, eu preciso ressignificar, não vai trazer até pode pela ação, mas demora mais, né? Porque daí você vai ter que agir diferente pra sua mente entender que agora você tem uma outra postura. Então, até tem um caminho, só que o caminho mais rápido é o quê? A gente acessar isso no subconsciente e a gente ressignificar quando você começou a se sentir rejeitada, quando você se sentiu abandonada pelo seu pai, o quanto você tá repetindo os mesmos padrões dele, né? A referência dele. E trazer o pai que tem dentro de você para te acolher. Esse seu masculino interno para
ele sim, você se vê como amada pelo seu próprio masculino, entende? A gente tem a nossa energia feminina e masculina. Então a gente ser a nossa própria mãe e a gente ser o nosso próprio pai. E sinto lhe dizer que antes da gente vir pra cá, a gente já escolheu eles. Igual a minha filhinha, né, nasceu agora. E uma coisa que eu falo, olha filhinha, você escolheu seu papai e sua mamãe, né? Então ela já sabe, a alma dela já sabe os desafios que ela vai passar. A gente vai dar exatamente o que a alma dela tá precisando para se desenvolver. Então eu manifestei um pai, nossa, que traiu minha mãe, abandonou a nossa família, vivia na escassez, era super ausente, que eu me sentia abandonada, rejeitada. O que eu tenho que aprender com ele? Então essa vai ser justamente o que eu vou percorrer ali na minha vida para trabalhar em mim e trazer tudo isso de dentro para fora, entende? Eu vou trabalhar tudo isso esses traumas que eu tive com ele em mim, para eu ser o meu próprio pai, o meu próprio masculino fortalecido. Foi claro isso? Deu para entender o que acontece? Deixa eu ver aqui as histórias de vocês. Sinto falta do meu pai, tenho muito orgulho em ser sua filha. Que bom, olha só. Não conheci meu pai, ainda assim sentia muita falta. E bem ruim é meus relacionamentos, nenhum dá certo. No fundo, eu nunca confiei nele. Eu também carreguei muito essa questão de não confiar, né? Como meu pai teve uma outra família, né? A gente tinha uma família aqui em São Paulo, né? A família, eu, minha mãe e minha irmã aqui em São Paulo. E ele tinha uma outra família no Rio e ele prometia as coisas e não cumpriam. Eu me senti extremamente traída por ele, né? Então, e olha só qual é a ferida que me trouxe. Uma ferida de ser controladora, de não confiar nas pessoas e ninguém. Por quê? Porque senão as pessoas podem me trair, né? Meu pai me traía, ele prometia e não cumpria, então eu me tornei uma adulta o quê? Controladora. Então essa ferida de você não confiar, você não consegue se entregar nas relações, você não consegue o quê? Receber, né? Então, e muitas vezes você pode estar se auto-sabotando, manifestando pessoas que não querem um relacionamento mais profundo, inconscientemente. Por quê? Porque você lá no fundo não confia, você não sabe se entregar, você se sentiu traída lá na infância. Ou mesmo rejeitada. Essa ferida que a gente traz, eu trouxe muito essa ferida do meu pai, da rejeição, porque eu não me sentia vista, não me sentia capaz ali, ele nunca me incentivou, sabe? Não, filha, vai dar certo, eu confio em você, eu não me sentia vista, por ele, amada. O que acontecia? Eu tinha tanto medo da rejeição que eu só manifestava pessoas que me rejeitavam. E eu não tinha um relacionamento realmente saudável, por quê? Porque eu tinha que curar essa ferida, eu não conseguia me entregar e manifestar alguém que realmente olhasse pra mim e eu me sentisse realmente valorizada e merecedora de amor. Olha só, a Alessandra falou assim, ele sempre me larga e eu me sinto culpada por isso. Alessandra, então o que eu posso falar agora pra você? Eu te convido a você olhar pra essa criança, porque você já identificou que é algo que você tá trazendo lá da infância do seu pai. Tá? Então, essas vivências que eu tô trazendo pra vocês é o quê? É pra vocês ressignificarem o masculino, trazer esse pai interno pra cuidar de você mesma, se fortalecer no seu masculino e ressignificar a sua relação com o seu pai, a sua mãe, né, que é o feminino, para justamente você trazer essa energia feminina e a ressignificar e equilibrar ela com o masculino, e da criança interior. A da criança interior, a gente vai por 5 feridas que a gente tem, que é a ferida da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação e da injustiça. A gente vai olhar para todas essas 5 feridas e a reprogramar na nossa mente. O que aconteceu lá atrás que está reverberando na vida adulta. Então, o caminho que eu tô trazendo para vocês é muito simples. É a gente fazer uma meditação onde a gente acessa o nosso subconsciente, uma meditação guiada, então é super fácil, não é que eu sempre tive dificuldade de ter aquelas meditações de não pensar em nada.
Não é nada disso. É uma e a gente acessar o nosso subconsciente e a reprogramar o que tá lá. Porque a programação que tá lá é o que tá fazendo as nossas células vibrarem e a gente atrair o que a gente não quer. Conscientemente a gente quer uma coisa e a gente atrai outra. Não, vamos mudar isso. Um dos caminhos, tem muitas técnicas, um dos caminhos, e o caminho que pra mim é muito eficiente, eu tô propondo pra vocês, é justamente isso, a gente ir lá e reprogramar as nossas células e a gente conectar com o nosso ventre, que é o nosso portal criativo, e ver as dores que tá lá. Entenderam? Ah, que bom que o som tá bom. Ah, eu vou deixar gravada, tá? Eu acho que vai facilitar também. Então, se você sentiu de ir comigo nessa jornada, essas três vivências estão gravadas. Escreve aqui ventre, porque daí você vai receber as informações por direct, tá? Tá muito baixo? Ai, que bom, tem uns que estão falando que o som tá bom, outros estão baixo. Mas eu vou gravar, qualquer coisa vocês podem ver a gravação, tá? Escreve aqui ventre, para vocês receberem as informações. E quem não tá no meu Instagram, eu vou chamar aqui quem tá no Resiliência para ir lá pro meu Instagram, que é Cami_Loureiro. Eu coloquei aqui embaixo para vocês. Nesse Instagram, eu coloco muitos textos, eu tô tendo feedbacks muito legais, assim, incríveis, que estão ajudando vocês a identificarem os traumas e falar assim, opa, calma aí, isso pode ter a ver comigo. E você olhar para isso já pode também ser um primeiro passo, tá? Então, escrevem aí ventre, que vocês vão receber as informações no direct. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem chamar a minha equipe. Tem a Lu e a Beth, elas são incríveis, elas vão sim falar com vocês, tá? Quem tá aqui no Resiliência, a gente tá com 162 pessoas aqui no Resiliência. Aproveitem pra me seguir, ó, Cami_Loureiro, que eu vou fechar aqui e vou continuar a live lá no meu Cami Loureiro, tá bom? Então ótimo, então vou aqui, ó, fechar aqui no Resiliência e vai pro Cami Loureiro, que eu vou continuar aqui esclarecendo as dúvidas de vocês e a gente trocar mais sobre isso. Um beijo! Então, quem tá aqui no Cami Loureiro, espera um minutinho que eu só vou encerrar aqui a live. Ó, encerrada. Vamos ver aqui. Só vou colocar aqui no Resiliência. Não sai daí, tá? Tô só fechando aqui no Resiliência. Um minutinho. Prontinho. Deixa eu só fechar aqui pra sair. Então aqui... Isso, Jaque! Que bom que vocês estão chegando. Ó, se vocês quiserem receber as informações no direct, pode colocar aqui, comentar ventre, tá? Que daí você vai receber as lindas informações das vivências. Ainda não consegui fechar. Deixa eu só fechar aqui. Opa. Configurações. Sair. Pronto. Fechei aqui no Resiliência. Muito bem-vindas. Quem são as minhas novas seguidoras? Que bom, Jaque, você já recebeu, ótimo. É só colocar ventre, tá? É automático, mas se você tiver qualquer dúvida, a Beth e a Lu vão responder vocês. E hoje eu vou dar boas-vindas para as mulheres que já se inscreveram na comunidade. E se você já tá sentindo de entrar para essa comunidade, nós vamos ficar 9 meses juntas, que vai ser muito mágico. A gente vai trabalhar o pilar familiar, o pilar amoroso, de relacionamentos e o sexual. Vocês me chamem lá no direct, escreve assim, comunidade, que daí a Beth e a Lu vão falar com vocês também e mandar as informações da comunidade, tá? A comunidade nada mais é da gente ficar 9 meses juntas e cada mês fazer 3 vivências.
Então, uma vivência que eu sempre faço ao vivo, que daí é aberta ao público. Uma vivência, eu vou trazer um convidado. Então, por exemplo, em maio, a gente vai fazer a cura da mãe. Daí eu vou trazer uma convidada pra gente trabalhar a pelve, o movimento da pelve, a nossa conexão com a pelve. Através do movimento, a gente pode liberar muitos traumas também. E conectar com o nosso feminino. Vai ser muito legal. Só que essa é fechada pra quem tá na comunidade. E daí eu também vou fazer um outro encontro pra gente compartilhar. Eu tô sentindo muita falta de ter uma tribo de mulheres, onde a gente pode compartilhar nossas dores, a cura de uma é a cura de todas, sabe? Onde nós podemos ir juntas e realmente, assim, conectar com uma egrégora e saber contar com essa egrégora. Daí, no final, eu quero chamar vocês para virem aqui, pra gente fazer um encontro em Floripa, tá? Que eu moro aqui na Ilha da Magia, né? E a gente fazer muita magia por aqui, né? De conexão, a gente ir pro mar, fazer ritual no mar, a gente se conectar aqui, porque, olha, essa ilha é mágica. Depois que eu vim pra cá, minha vida abriu, né? Bom, até engravidei, né? Vocês viram? É isso mesmo, Edna, uma cura a outra também, é uma potência. Então, a gente já tá com 16 mulheres nessa egrégora da comunidade. Eu quero convidar vocês, se você já sentiu de dar esse passo, essas vivências elas vão estar incluídas na comunidade, tá? E além disso, nossa, tem um monte de bônus. E materiais também que eu tô fazendo escritos, porque eu tô desenhando o meu livro de limpeza do ventre. Então eu tenho muitos materiais que eu vou compartilhar com vocês, e-books que eu vou compartilhar com vocês, tudo que eu tô escrevendo, que eu estudei sobre o ventre, os mistérios do ventre. Não sei se eu já falei pra vocês, quem tá aqui já sabe, eu já falei várias vezes, né? Mas quem tá aqui já sabe. Eu sou formadora, facilitadora dessa prática aqui, que chama Womb Awakening. É uma bíblia do ventre, ó, Womb Awakening. E ela tá em inglês. E eu tenho muitos materiais, muitos estudos sobre isso. E que eu coloquei na prática com as minhas alunas, sendo facilitadora dos retiros, facilitadora dos atendimentos. Então eu quero trazer esses meus conhecimentos do ventre pra vocês, do feminino, que mudou a minha vida, sabe? Então eu quero realmente, assim, genuinamente transmitir isso pro mundo. Fico até emocionada. Dani, linda! Que saudade de você! A Dani já fez muitas jornadas. A Dani fez, nossa, lá quando eu comecei, né, Dan? Quando logo que eu voltei de Bali. E além disso, vocês vão receber a cerimônia do cacau. O cacau eu adoro. Se vocês não quiserem usar, tá tudo bem. Mas eu adoro, que é a bebida dos deuses. Então vocês vão receber um e-book também. Como vocês vão conectar com o cacau. Como vocês vão preparar o cacau para fazer a cerimônia. Se vocês quiserem, não é obrigado, tá? Mas eu adoro, adoro, adoro trabalhar com a medicina do cacau, que é a bebida do coração. Então, ir para esses encontros vai ser assim, eu quero muito, sabe? Me unir com as mulheres, ouvir vocês e a gente partilhar. E eu também, como eu sou facilitadora, eu aprendi muito a fazer os trabalhos em grupo, né? A passar as energizações em grupo, a gente trabalhar, mas com um grupo mais fechado. Então, vai dar pra gente ter mais intimidade ali, ter uma conexão maior. Tá? Então, se você sentiu... Opa, tá tocando aqui. Se você sentiu... Vou aproveitar e terminar, né? Que tá acabando. Se você sentiu, escreve aí... vai lá no meu direct e coloca comunidade, tá bom? Vou aproveitar... Vou finalizar aqui com vocês que tá tocando. 4 horas era a minha entrega. Chegou um pouquinho antes. 4 horas em ponto. E vamos juntas. Um beijo enorme pra vocês.